Desde sua criação em 1993, o WWE Hall of Fame evoluiu para uma tradição anual que homenageia algumas das figuras mais famosas da WWE. No entanto, nem todos os indicados foram recebidos com elogios universais. Seja devido a contribuições mínimas para a indústria ou a reputações controversas fora do ringue, vamos dar uma olhada nas estrelas da WWE, cujos lugares no Hall of Fame foram frequentemente questionados. Quando Abdullah the Butcher foi introduzido na classe do Hall of Fame de 2011, isso causou espanto, não porque ele era um dos poucos induzidos que nunca havia lutado na WWE, mas devido à sua reputação como um dos artistas mais temidos e violentos da história da luta livre profissional. Ao longo de uma carreira que se estendeu por mais de 5 décadas, Abdullah fez seu nome em promoções como All Japan Pro Wrestling, World Class Championship Wrestling e Stampede Wrestling. Não há como negar que ele foi um pioneiro do estilo hardcore de luta livre, mas também deve ser levado em conta que Abdullah tinha o hábito bem conhecido de cortar a própria testa para tirar sangue. Mas, o que é mais perturbador, ele também cortava seus oponentes usando a mesma lâmina contaminada sem o conhecimento deles. Essa prática perigosa teve consequências devastadoras quando, mais tarde, foi revelado que Abdullah tinha hepatite C e, conscientemente, corria o risco de infectar outras pessoas. Uma das vítimas da negligência de Abdullah foi Devon Nicholson, que lutou com Abdullah em uma partida e, mais tarde, contraiu hepatite C como resultado. Nicholson entrou com uma ação judicial e ganhou o processo, com Abdullah sendo condenado a pagar mais de 2 milhões em indenizações. No entanto, as coisas não terminaram aqui. Durante a indução de Abdullah ao Hall of Fame, o astro Billy Graham ficou tão indignado com a decisão da WWE que saiu da cerimônia e mais tarde comentou: para a WWE introduzir em seu Hall of Fame Abdullah the Butcher, que nunca lutou uma única partida sob um contrato com a WWE. É quase uma blasfêmia. Estou exigindo que essa empresa remova meu nome de seu índice de lutadores do Hall of Fame. É uma organização sem vergonha introduzir um animal sanguinário como Abdullah the Butcher em seu inútil e vergonhoso Hall of Fame, e eu quero que o nome do superstar Billy Graham não faça parte dele. Da mesma forma, outra integrante do Hall of Fame que continua a dividir opiniões é The Fabulous Moolah. Sua carreira foi extraordinária, pois ela reinou como campeã feminina por 28 anos. Muito antes de a evolução das mulheres ser sequer um conceito, Moolah ajudou a trazer as lutadoras para o centro das atenções, abrindo caminho para as gerações futuras. Com um legado tão impressionante, não foi surpresa quando a WWE a introduziu no Hall of Fame em 1995. No entanto, sua verdadeira face só seria revelada após seu falecimento em 2007. Ao longo dos anos, muitas ex-estagiárias contaram histórias horríveis, acusando Moolah de explorar jovens lutadoras que viviam e treinavam sob sua orientação. Foi alegado que ela não apenas ficava com uma parte significativa dos ganhos delas, mas também as forçava a situações comprometedoras para manter suas carreiras. Mas as coisas não pararam por aí. Moolah era conhecida por cobrar aluguéis exorbitantes das mulheres que ficavam em sua propriedade, muitas vezes amontoando 2 ou 3 estagiárias em um único quarto em cabines de estilo eficiente. Relatórios sugerem que ela cobrava dessas mulheres mais de R$1.200 por mês por seus quartos na década de 1970, o que, quando ajustado pela inflação, equivale a cerca de $9.100 hoje. A reação contra o legado de Moolah atingiu seu auge em 2018, quando a WWE tentou homenageá-la na WrestleMania 34, nomeando a primeira Battle Royal feminina como Fabulous Moolah Memorial Battle Royal. A WWE provavelmente pretendia criar uma contrapartida feminina para a Andre the Giant Memorial Battle Royal, mas o anúncio imediatamente provocou a indignação dos fãs.
Diante das críticas esmagadoras e dos possíveis danos à sua reputação, a WWE foi forçada a voltar atrás e rapidamente renomeou a partida simplesmente como Women's Battle Royal. Devido a essas alegações perturbadoras, muitos acreditam que o lugar de Moolah no Hall of Fame não é merecido. Na outra ponta do espectro, há o caso de lutadores que muitos acham que foram induzidos cedo demais, à frente de seus colegas mais velhos e mais merecedores. Um ótimo exemplo disso são as Bella Twins. Quando Nikki e Brie começaram suas carreiras na WWE em 2008, era uma época em que a divisão das divas era frequentemente tratada como uma reflexão tardia. Embora as duas tenham melhorado gradualmente no ringue com o passar do tempo, foi somente quando a revolução feminina começou a ganhar força que Nikki e Brie começaram a receber papéis mais proeminentes, com Nikki detendo o Divas Championship por 300 dias. Seu reality show Total Divas, que estreou em 2013, trouxe muita exposição para a WWE. O sucesso do programa levou a um spin-off, Total Bellas, que se concentrou principalmente em suas vidas pessoais e relacionamentos. Sua associação levou muitos a argumentar que a fama delas foi construída mais com base no sucesso do reality show, especialmente o romance altamente divulgado de Nikki com John Cena. Em retrospecto, embora Brie e Nikki tenham atraído inegavelmente a atenção do grande público, não se pode deixar de questionar se a indução delas ao Hall of Fame foi realmente mais merecida do que a de lendas como Victoria ou Mickie James. Vamos passar para o ícone mundial Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger é inegavelmente um dos maiores astros de ação de todos os tempos, com uma carreira lendária em Hollywood, que inclui filmes de grande sucesso de bilheteria como O Exterminador do Futuro, Predador e Total Recall. Ele também é ex-campeão de fisiculturismo e governador da Califórnia por 2 mandatos. Além de seu sucesso nas telas de cinema, Schwarzenegger também está associado à WWE há mais de 4 décadas, com várias aparições na tela. Sua primeira aparição ocorreu em um episódio do SmackDown em 1999, quando Arnold recebeu uma réplica do título da WWE das mãos de Vince McMahon. Em 2014, Schwarzenegger retornou à WWE para promover seu filme, mas foi interrompido por The Miz, um segmento que terminou como esperado, com The Miz sendo derrubado no final da briga. É interessante notar que, em 2013, Arnold teve a honra de introduzir seu amigo de longa data, Bruno Sammartino, no Hall of Fame. 2 anos depois, ele recebeu a mesma honra quando a WWE o introduziu no Hall of Fame. Mas, em retrospecto, a indução pareceu ter sido motivada por razões comerciais, já que o momento estava convenientemente alinhado com a promoção de Terminator Genisys pela WWE, fazendo com que toda a indução parecesse sem sentido. Outro exemplo gritante de por que a ala de celebridades do Hall of Fame parece uma farsa completa é Drew Carey. O comediante e apresentador do Whose Line Is It Anyway fez uma aparição esquecível na WWE quando entrou no Royal Rumble de 2001 em 5º lugar e assistiu à eliminação dos Hardy Boys. Ele ficou sozinho no ringue por quase 1 minuto antes de Kane entrar na luta e Carey se eliminar depois que Kane recusou um suborno dele. Carey também fez uma breve aparição como apresentador convidado no Raw em 2010, onde promoveu seu programa Drew Carey's Improv Aganza. 1 ano depois, a WWE decidiu que esses 2 momentos efêmeros eram, de alguma forma, suficientes para justificar uma indução ao Hall of Fame em 2011. E vamos ser honestos, a indução de Carey teve pouco a ver com seu tempo na WWE, e tudo a ver com a obsessão da WWE em ganhar a atenção do grande público. Isso nos leva a outra indutora surpreendente, a rainha Sharmell. Sharmell apareceu pela primeira vez na WWE como entrevistadora nos bastidores no início dos anos 2000, antes de passar por uma breve passagem como Nitro Girl na WCW. No entanto,
Sua passagem mais memorável aconteceu como empresária de Booker T, desempenhando o papel de uma rainha sofisticada e exagerada ao lado de seu gimmick King Booker. A carreira de Sharmell no ringue foi praticamente inexistente, com uma luta esquecível na WrestleMania 22, quando ela se uniu a Booker T para enfrentar The Boogeyman. Com contribuições tão mínimas na empresa, sua indução é interessante, especialmente quando comparada a alguém como Miss Elizabeth, que desempenhou um papel fundamental no sucesso de Randy Savage e esteve envolvida em algumas das histórias mais icônicas da década de 1980. James Dudley é um nome do qual você provavelmente nunca ouviu falar, e por um bom motivo. Quando a WWE ainda estava descobrindo a direção de seu Hall of Fame durante seus anos de formação, eles fizeram algumas escolhas curiosas. Uma delas foi induzir Dudley em 1994, apesar de sua falta de conexão com a indústria da luta livre. A função principal de Dudley era a de motorista de limusine e assistente pessoal de Vince McMahon Sr. Embora mais tarde ele tenha se tornado o primeiro afro-americano a gerenciar uma grande arena esportiva na Turner's Arena, em Washington, D.C. Suas contribuições foram em grande parte nos bastidores e completamente alheias ao produto da WWE. De acordo com todos os relatos, James Dudley era um homem agradável e leal que trabalhava duro e nunca reclamava. Como um gesto de agradecimento, a família McMahon recompensou sua lealdade, introduzindo-o no Hall of Fame. Vamos agora falar de Jimmy Superfly Snuka. Surgindo no cenário da WWE, no início da década de 1980, Snuka rapidamente se tornou o favorito dos fãs, apesar de ter sido apresentado como um heel. Seu atletismo incomparável e seu carisma bruto proporcionaram momentos inesquecíveis, incluindo sua lendária luta em gaiola de aço contra Don Muraco, em 1982, no Madison Square Garden, quando ele pulou do topo da gaiola. No entanto, as contribuições de Snuka dentro do ringue são insignificantes em comparação com uma grave alegação que lançou uma sombra sobre seu legado. Em 1983, no auge de sua carreira, a então namorada de Snuka, Nancy Argentino, faleceu em circunstâncias misteriosas. Segundo relatos, Snuka voltou ao quarto de hotel e encontrou Nancy ofegante no chão. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas morreu pouco tempo depois devido a lesões cerebrais traumáticas. Testemunhas afirmaram que Snuka tinha um histórico de abuso físico contra Nancy, e muitos acreditam que uma briga violenta levou à sua morte. Os relatórios sugerem que Snuka deu relatos conflitantes sobre o que aconteceu naquela noite, o que levantou suspeitas. Para piorar a situação, especula-se amplamente que Vince McMahon interveio para proteger uma de suas maiores estrelas na época. Segundo relatos, McMahon se reuniu com investigadores logo após o incidente, e o caso foi misteriosamente arquivado, permitindo que Snuka continuasse sua carreira na WWE, sem nenhuma consequência legal. Snuka continuou a lutar pela WWE por vários anos, chegando a participar de muitas lutas de alto nível na WrestleMania. Apesar das perguntas sem respostas sobre a morte de Nancy, a WWE decidiu incluir Snuka no Hall of Fame em 1996, apenas 13 anos depois. Mesmo depois que o caso foi reaberto em 2015 e Snuka foi acusado de homicídio involuntário, a WWE removeu discretamente sua página da seção do Hall of Fame em seu site, mas ele nunca foi totalmente removido do Hall em si. Vamos passar para Godfather, que é outro integrante interessante do Hall of Fame. Seu gimmick extravagante e extravagante de cafetão tornou-se popular em uma já selvagem Attitude Era. Com seu bordão característico e um comboio de mulheres acompanhando-o até o ringue, o ato do Godfather foi um produto de sua época. No entanto, quando você tira o gimmick, a carreira de The Godfather no ringue é bastante esquecível. Mas antes de se tornar o chefão, Charles Wright passou por várias artimanhas, uma das quais era Papa Shango. Durante esse período,
ele teve uma rixa infame com o Ultimate Warrior, em que o Warrior vomitava lodo verde e agia como se estivesse possuído. No entanto, esse gimmick de voodoo nunca foi uma ameaça legítima. E como poderia? Quando você tinha o Undertaker à espreita, Papa Shango parecia mais um vilão de filme de terror de baixo orçamento que acidentalmente entrou na WWE. Depois que o experimento com Papa Shango fracassou, Wright retornou como Kama em 1995, o que foi mais um gimmick esquecível. Foi somente quando Wright foi rebatizado como The Godfather que ele finalmente alcançou algum sucesso, mas até mesmo essa artimanha era mais voltada para o entretenimento do que para a proeza no ringue. Como resultado, muitos acharam que sua indução ao Hall of Fame em 2016 pareceu mais um aceno nostálgico às palhaçadas da Era da Atitude. Isso nos leva a outro indutor intrigante. Koko B. Ware. Koko era inegavelmente carismático, com suas roupas chamativas, sua energia contagiante e o sempre presente papagaio Frank pousado em seu ombro. Sua música de entrada, por si só, era capaz de fazer o público vibrar, e não há como negar que ele trazia uma vibração divertida e animada para o ringue. No entanto, quando se analisa mais de perto sua carreira, é difícil identificar qualquer conquista realmente memorável. Sua maior reivindicação à fama foi ter participado da primeira luta do Monday Night Raw em 1993, quando perdeu para Yokozuna. Fato curioso, Koko B. Ware também tem a duvidosa distinção de ter sido a primeira vítima do Tombstone Piledriver de The Undertaker no Survivor Series 1990. Para seu crédito, Koko teve uma carreira bem-sucedida em Memphis antes de entrar para a WWE, onde mostrou lampejos do que era capaz. Mas quando chegou à WWE, nunca chegou perto de repetir esse sucesso. Ele nunca teve um campeonato importante, nunca foi a atração principal de um pay-per-views e, certamente, nunca teve um momento marcante que fosse digno do Hall of Fame. O mesmo pode ser dito de Hillbilly Jim, cuja indução em 2018 levantou mais do que algumas sobrancelhas. Claro, Jim era um personagem adorável que divertiu os fãs na década de 1980 com seu charme country, macacão jeans e entusiasmo contagiante. Mas quando você dá um passo atrás e analisa sua carreira, há muito pouco que justifique um lugar no Hall of Fame. A maior reivindicação de fama de Jim foi sua associação com Hulk Hogan, que ajudou a treiná-lo na tela. Seu momento mais memorável foi a participação na luta de 6 homens na WrestleMania 3, quando se juntou a The Haiti Kid e Little Beaver para enfrentar King Kong Bundy e sua equipe. Hillbilly Jim também teve uma carreira relativamente curta no ringue. Depois de sofrer uma lesão no joelho em 1985, ele passou a maior parte do tempo como empresário ou aparecendo em papéis que não eram de luta livre. Em 1991, ele passou a ocupar uma posição nos bastidores, função que exerceu por 2 décadas. Portanto, é seguro dizer que a WWE recompensou esse embaixador leal ao incluí-lo na classe de 2018 do Hall of Fame por sua dedicação duradoura à empresa. Como mencionado anteriormente, nos primeiros anos, a WWE ainda estava descobrindo como moldar seu Hall of Fame e com um grupo limitado de lendas legítimas para homenagear, eles frequentemente recorriam a induzir qualquer pessoa que pudessem imaginar, como um caso em questão. Johnny Rodz. Embora nunca tenha sido uma estrela principal ou detentor de um título, Rodz foi um trabalhador que ajudou a estabelecer futuras estrelas, fazendo com que elas ficassem bem no ringue. Durante toda a década de 1970 e início da década de 1980, ele competiu regularmente contra talentos em ascensão, como Bob Backlund, Pedro Morales e Tito Santana. Após o fim de sua carreira no ringue, Rodz passou a treinar a próxima geração de lutadores, como Taz, Tommy Dreamer e Damien Demento. Como resultado, assim como muitos lutadores de nossa lista, ele foi introduzido no Hall of Fame de 1996 apenas por sua lealdade e longevidade na empresa. É interessante notar
que 1996 também marcou a última cerimônia do Hall of Fame por quase uma década. Devido à falta de grandes nomes para introduzir, o Hall of Fame foi colocado em um hiato, retornando apenas em 2004, quando a WWE voltou a homenagear suas lendas. A associação da WWE com celebridades é certamente interessante, para dizer o mínimo. Enquanto alguns nomes como Mr. T e Mike Tyson inegavelmente merecem seu lugar no Hall of Fame devido às suas contribuições significativas nas WrestleManias. Há também alguém como William Shatner. O icônico ator de Jornada nas Estrelas fez uma única aparição na WWE em 1995, quando estava no canto de Jerry the King Lawler em um episódio do Raw. Ele se envolveu ao jogar Lawler para fora do ringue, proporcionando a todos um momento divertido, porém esquecível. Depois disso, Shatner fez um punhado de aparições esporádicas, incluindo uma participação como apresentador convidado no Raw em 2010, quando interpretou com humor os temas de entrada da WWE. Mas será que essas breves aparições realmente justificam um lugar no Hall of Fame? Bem, foi sua amizade com Jerry Lawler que acabou abrindo caminho para sua indução. Foi Lawler quem pessoalmente introduziu Shatner no Hall of Fame como parte da classe de 2020. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, que cancelou a cerimônia de 2020, a indução oficial de Shatner foi adiada para 2021. Olhando para trás, a conexão de Shatner com a WWE é tão tênue que sua indução pareceu mais um favor a um velho amigo. Por falar em velhos amigos, uma das induções mais polêmicas no Hall of Fame é a de Donald Trump. Conhecido de longa data de Vince McMahon, a associação de Trump com a WWE começou no final da década de 1980, quando ele organizou a WrestleMania 4 e a WrestleMania 5 no Trump Plaza, em Atlantic City. Embora essa parceria tenha ajudado a WWE a garantir um local de alto nível e alguma atenção do grande público, o envolvimento de Trump na WWE na tela foi mínimo nas 2 décadas seguintes. Sua grande chance veio na WrestleMania 23, durante a famosa Battle of the Billionaires, Batalha dos Bilionários, quando ele enfrentou Vince McMahon em uma partida por procuração. Trump apoiou Bobby Lashley, enquanto McMahon escolheu Umaga. A estipulação? O bilionário perdedor teria sua cabeça raspada. Graças à vitória de Lashley, Trump teve a honra de raspar a careca de McMahon em um dos momentos mais memoráveis, ou melhor, mais ridículos da história da WrestleMania. Com uma infinidade de celebridades induzidas anteriormente, era apenas uma questão de tempo até que Donald Trump entrasse para o Hall of Fame da WWE. Ele foi introduzido em 2013, apenas 3 anos antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. No entanto, a carreira política polarizadora de Trump lentamente transformou sua conexão com o WWE Hall em um para-raios de controvérsias. As alegações de racismo, sexismo e incitação à violência durante sua presidência às vezes criavam uma tempestade de atenção negativa para a WWE. A situação se agravou drasticamente após a insurreição do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, com muitos exigindo que a WWE reconsiderasse a inclusão de Trump no Hall of Fame. Até mesmo Mick Foley não conteve seus pensamentos. Na sequência do evento, Foley acessou o X e escreveu: "Ei, Vince, que tal expulsar esse filho da puta do nosso Hall of Fame? Vamos passar para a última estrela da nossa lista, Sunny." Retrospectivamente, a jornada de Sunny no mundo da luta livre foi uma verdadeira montanha-russa. Ela entrou em cena em meados dos anos 90 e rapidamente ganhou destaque, gerenciando as principais estrelas como The Smoking Guns, Chris Candido e outros. Seu charme, carisma e inegável apelo fizeram dela a favorita dos fãs e lhe renderam o título de Diva Original. Durante o auge de sua carreira, ela chegou a ser a mulher mais baixada da internet. No entanto,
sua ascensão meteórica caiu rapidamente. Depois de sua saída da WWE, a vida de Sunny deu uma guinada sombria enquanto ela lutava contra o alcoolismo e seus demônios pessoais. Seu vício levou-a a uma espiral descendente que a fez se afastar completamente do mundo da luta livre. Apesar de suas dificuldades, a WWE lhe deu uma segunda chance quando ela retornou em 2011 e foi introduzida no Hall of Fame, aparentemente tendo se livrado de seu passado conturbado e encontrado estabilidade. Os problemas de Sunny recomeçaram pouco tempo depois de sua admissão, começando com uma série de relacionamentos tóxicos que se transformaram em disputas domésticas, seguidas de vários problemas legais e prisões. Sua ficha criminal inclui vários casos de embriaguez ao volante, incidentes de violência doméstica e violações de liberdade condicional que resultaram em várias idas e vindas da prisão. Em 2016, o relacionamento de Sunny com a WWE já havia se deteriorado completamente quando ela vendeu seu anel do Hall of Fame por os R$3.000 para ganhar dinheiro rapidamente. A situação com Sunny teve uma reviravolta devastadora em 2022, quando ela se envolveu em um trágico acidente de carro, supostamente dirigindo sob influência, resultando na morte de um homem de 75 anos. Esse incidente horrível foi o ponto culminante de anos de comportamento imprudente e turbulência jurídica. Em 2023, ela foi condenada a 17 anos de prisão por suas ações. Considerando seu histórico de ofensas repetidas, sua falta de remorso e o dano irreversível que causou, é difícil justificar o lugar de Sunny no Hall of Fame. Com tudo o que aconteceu, sua admissão parece uma mancha em uma instituição destinada a honrar aqueles que contribuíram tanto para o mundo da luta livre. Francamente, com todos os motivos mencionados acima, não precisamos dizer mais nada sobre por que Sunny não merece seu lugar no Hall of Fame. Como chegamos ao final de nosso vídeo, talvez seja a hora de a WWE reavaliar seus critérios e garantir que as futuras indicações realmente reflitam a grandeza dessa instituição. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.